Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos nos aprofundar na história e segredos de Jander Sunstar, um elfo vampiro que conseguiu preservar parte de sua essência da corrupção de sua natureza bestial e se dedica à destruição de outras criaturas da noite. Mas primeiro, um aviso aos incautos viajantes das brumas. Jander Sunstar é um personagem que aparece em um livro e vários contos oficiais do universo de Dungeons and Dragons. Então, este vídeo pode conter alguns spoilers sobre seu passado e história. Preparados? Enquanto despertamos no duro solo de uma caverna escura, percebemos o melancólico som de uma flauta. Estamos seguros e aquecidos por uma pequena fogueira, e quando nossos olhos se ajustam à escuridão, percebemos nosso misterioso anfitrião em mantos. É hora de descobrirmos mais sobre esta estranha criatura morta-viva que nos resgatou da morte certa nas terras de Forno. Howl of the Raven. Ouçam-me, deuses! Ouçam-me, poderes da escuridão e da dor! Se existe alguém que causou sofrimento a ela, eu o encontrarei. Eu o destruirei. Castiguem-me se quiserem, pois minhas mãos estão sujas de sangue. Mas não neguem minha vingança. Jander Sunstar é um personagem que apareceu pela primeira vez no cenário de Ravenloft através do romance Vampire of the Mist, no qual ele é o personagem principal. Este romance conta a história de como o destino de Jander, ainda nas terras de Faerûn, em Forgotten Realms, veio a se entrelaçar com o de Kondstrad von Zarovich, levando os dois vampiros a serem primeiro aliados e posteriormente inimigos mortais. Ele também aparece em uma série de contos publicados nas antologias Realms of Valor, Realms of Magic e Realms of Infamy, que detalham sua existência como um vampiro ainda no cenário de Forgotten Realms. Jander Sunstar é um alto-elfo, ou elfo do sol, que foi transformado em um vampiro há mais de 500 anos. Apesar de sua condição morta-viva, Jander conseguiu preservar a sua natureza honrada e bondosa, e não sucumbir à corrupção imposta pela natureza bestial do vampirismo. Jander é alto, com mais de 1,80 m, e tem a pele com um pálido tom dourado, e seus cabelos são loiros, quase brancos. Atualmente, ele sempre se veste com mantos de cores escuras e possui sempre uma luva sobre as suas mãos, que servem para esconder a horrenda cicatriz de suas queimaduras, bem como evitar o contato letal que ele causa às plantas. Ele é um tipo único de vampiro. Apesar de ser um elfo, ele não sofre da típica condição vampírica que afeta os elfos, não tendo suas feições deformadas e não drenando o carisma de suas vítimas com seu toque. De acordo com as classificações do Guia de Van Richter para vampiros, ele é classificado como um vampiro eminente pela sua idade e seus poderes. É ainda uma espécie de vampiro conhecida como Nosferatu, cujo toque drena a constituição de suas vítimas. Jander só pode ser ferido por poderosas armas mágicas, e é capaz de exercer sua dominação vampírica tanto com seu olhar quanto com o mero som de sua voz. Ele pode comandar as bestas que estão em suas proximidades, e pode ainda mudar de forma para assumir uma forma animal quando assim desejar. Seu corpo se regenera com muita rapidez, mas a mão que ele utilizou para carregar o símbolo sagrado de Ravenkind em sua batalha contra Strahd jamais se regenerou completamente, sendo enegrecida e destruída por fortes queimaduras. Jander também sofre com um toque letal para qualquer planta. Como um elfo e amante da natureza, esta aflição lhe causa grande sofrimento, o levando a manter suas mãos sempre cobertas por luvas. Apesar de sua natureza vampírica, Jander mantém sua alma bondosa e gentil, e conseguiu manter sua personalidade apesar da transformação em vampiro. Ele é um amante da beleza em todas as formas, seja ela através das artes ou da própria natureza. Ele evita combater outros seres vivos, a menos que não tenha opção. Contudo, já houve casos em que ele sucumbiu à fúria e agiu de forma bestial, deixando o predador vampírico dentro de si falar mais alto.
Mas o que levou o Jander Sunstar a tal comissão e o aprisionou no plano do favor? Jander nasceu na ilha de Evermeet, onde viveu por muitos anos até se tornar um adulto. Ele então abandonou a ilha e partiu para outras partes de Faerûn, vivendo como um aventureiro em vários reinos dominados majoritariamente por humanos. Apesar de sua grande fé na divindade Lathander e Morninglord, o deus do sol, Jander era um habilidoso guerreiro. Ele se juntou a um grupo de aventureiros conhecido como Seis Prateados, e com eles derrotou o dragão vermelho dos vales. Enquanto celebravam a vitória em uma taverna na cidade outrora conhecida como Merrydale, a cidade foi atacada por uma legião de vampiros. 2 dos companheiros de Jander foram mortos, e ele pessoalmente teve que exterminar uma amiga que se erguera como uma vampira. Um de seus amigos, Gideon, desapareceu naquela noite e não pôde ser encontrado. Após esse trágico evento, o grupo de aventureiros se separou e cada um seguiu seu caminho. Algum tempo depois, contudo, Jander encontrou seu amigo perdido, Gideon, que clamou ter escapado do massacre apenas por um milagre. Na realidade, Gideon havia se transformado em um vampiro e capturou o Jander, levando ele até seu mestre Cassimar, que então o transformou em uma criatura morta-viva. A transformação em morto-vivo retirou de Jander tudo aquilo que ele mais amava. Ele agora era uma abominação, uma criatura morta-viva que se alimentava do sangue de seus pares. Jander jamais poderia encarar novamente o sol, o que era especialmente sofrido para um devoto da divindade de Lathander, e o toque de suas mãos trazia a morte a qualquer planta que ele tocasse. Além de todo este horror, Jander não tinha força para resistir aos comandos de Cassimar, seu mestre vampírico. Cassimar liderava um bando de vampiros que viajava pelas terras de Faerûn, se instalando em cidades e vilas onde se alimentavam de seus habitantes até que sua presença se tornasse insustentável, ocasião em que eles promoviam um pequeno massacre e posteriormente um incêndio para apagar os rastros de sua passagem antes de seguirem para o próximo destino. Jander era um escravo da vontade de Cassimar e serviu ao seu mestre por quase 100 anos, até finalmente ter força suficiente para confrontá-lo. Na cidade de Mistdale, Cassimar planejava uma noite de massacre durante um festival que seria realizado na taverna da cidade. A noite de terror deveria terminar com um banquete do bando de vampiros, que denariam todos os habitantes que compareceriam ao evento. Mas Jander, com a ajuda de uma guarda da cidade e de um clérigo de Lathander, conseguiu finalmente vencer as amarras que lhe eram impostas por seu mestre e derrotá-lo em combate. Jander imaginou que seria destruído em sequência, mas a guarda da cidade que lutara com ele e sobrevivera à batalha reconheceu nele a bondade e se recusou a cravar uma estaca em seu coração. Jander partiu então sozinho na noite, finalmente livre das amarras de seu mestre, em busca de uma cura para sua condição vampírica. Por meses ele vagou, vivendo do sangue de animais ou bebendo do sangue de criminosos, sem contudo drená-los até a morte. Suas preces foram ouvidas, quando uma noite ele encontrou um círculo sagrado em um bosque, perto de um templo dedicado a Sylvanos, uma divindade da natureza. Lá, ele encontrou uma emanação divina de Sylvanos. Apesar de conhecer a bondade no coração de Jander, a emanação divina de Sylvanos disse que não poderia curá-lo do vampirismo, ou permitir que ele voltasse a andar sobre o sol, mas que enquanto ele permanecesse nos confins daquele círculo sagrado, ele seria novamente um elfo mortal. Ele jamais poderia deixar o círculo, entretanto, sob pena de voltar a ser uma criatura morta-viva. A restrição do círculo não era nada para o elfo, e Jander viveu em deleite por alguns meses. Ele fez amizade com os clérigos que conduziam o templo nas proximidades. Contudo, uma noite ele percebeu com horror que o templo estava sendo atacado por bandidos, que estavam massacrando os clérigos e queimando a construção. Diante de um grave dilema, Jander não hesitou e deixou o círculo sagrado. Ele então se transformou em um grande lobo e destruiu e massacrou os bandidos que atacavam o templo e brutalizavam os clérigos. Jander salvou a vida de seus amigos, mas perdeu a bênção de Sylvanos. Novamente condenado ao vampirismo, ele seguiu viagem,
até que finalmente se instalou em Waterdeep. Jander se escondia durante o dia em um casebre e se alimentava do sangue de animais, e às noites frequentava tavernas, vendendo peças que entalhara na madeira. Ele, contudo, foi encontrado por Shakira Khazar, uma caçadora de vampiros conhecida simplesmente como O Tubarão, por sua eficiência em despachar mortos-vivos. A caçadora estava em seu rastro desde os eventos de Mistdale, quando soube que um dos vampiros presentes no massacre havia escapado para a noite. Apesar de Jander insistir que não se alimentava do sangue de mortais, Shakira não se convenceu com suas palavras. Ela sequestrou uma amiga mortal de Jander para fazer com que ele viesse até o cemitério, onde preparava uma armadilha. Um confronto foi travado entre ambos, mas Jander não pretendia matar Shakira, apenas escapar de sua armadilha. Por fim, Shakira veio a perder o equilíbrio enquanto estava no alto de um mausoléu, e ficou pendurada entre a vida e a morte por uma queda de uma grande altura. Jander chegou a oferecer-lhe ajuda e estender sua mão para salvá-la, mas a caçadora preferiu a queda a dar o braço para o vampiro, e pereceu. Ainda vivendo em Waterdeep, Jander continuou se alimentando do sangue de animais, e apenas algumas poucas vezes das pobres almas que viviam em um asilo para os mentalmente insanos. Neste asilo foi onde ele encontrou Anna, uma jovem tomada pela loucura que praticamente nada falava, e sofria de alguma maldição mágica que não permitia que ela envelhecesse. Jander se apaixonou profundamente por essa alma atormentada. Ele visitava e fazia companhia a Anna, e tentava entender o que causara a pobre alma a ter seu espírito e mente tão devastados. Tudo que Jander sabia sobre a pobre garota é que seu sofrimento tinha origem sobrenatural, e tinha alguma coisa a ver com a Baróvia, um local desconhecido para Jander. Após muitos anos convivendo e cuidando de sua amada Anna, um inverno rigoroso acabou trazendo uma doença grave, e Jander, em desespero, tentou transformar sua amada moribunda em uma vampira. Anna rejeitou veementemente a oferta de Jander, com repulsa, e veio a morrer em seus braços. Em fúria, Jander perdeu o controle e assassinou todas as pessoas do sanatório. Quando recobrou a consciência, ele percebeu o massacre que havia causado e jurou aos deuses que iria se vingar de quem tinha causado a Anna tanto sofrimento e dor. Os poderes sombrios ouviram suas juras, e as névoas desceram sobre o Waterdeep, envolvendo Jander e transportando-o para a Terra das Brumas. Jander chegou a Baróvia no ano de 475 do calendário baroviano, próximo à vila da Baróvia, onde entrou em contato com um Vistani chamado Petya. Petya estava tendo um romance com Anastasia Petrovich, a filha do burgomestre da cidade. Jander ajudou Petya a escapar da fúria do burgomestre, que pretendia executá-lo em frente à sua filha. Como agradecimento pela ajuda com os problemas com o burgomestre, Petya levou Jander ao acampamento de Tser, onde Jander descobriu mais sobre a Baróvia e teve sua fortuna lida pelas cartas do Taroka. Madame Eva, entretanto, reconheceu a natureza vampírica de Jander e o expulsou do acampamento. Jander passou a ser atormentado por pesadelos, em que Anna aparecia clamando para que ele vingasse daquele que causou sua loucura. Enquanto isso, Madame Eva informou a Conde Strahd da presença de outro vampiro em suas terras, e o conde decidiu convidar Jander ao seu castelo. Após receber o convite de Conde Strahd, Jander consentiu e seguiu para o castelo Ravenloft. No castelo, Jander e Strahd formaram uma aliança tênue. Strahd era um vampiro poderoso, mas tinha pouco mais de 100 anos de existência, e Jander teria muito a lhe ensinar sobre a natureza vampírica. Por outro lado, Jander era um estranho na Baróvia, onde descobrira que não conseguia mais se alimentar do sangue de animais. Strahd oferecia a Jander um refúgio seguro em seu castelo, bem como acesso à sua biblioteca para que ele pudesse pesquisar sobre seus objetivos, sobre a verdadeira ligação de Anna com estas terras amaldiçoadas. Incapaz de manter sua dieta de sangue animal, Jander se juntou com relutância
as noites de caçada promovidas por Strahd e suas crias vampíricas. Ele procurava não matar suas vítimas, mas Strahd e seus servos vampíricos não tinham tal cuidado, deixando claro que este era o comportamento natural de um predador superior. Em uma dessas noites de caça, eles encontraram um acampamento de viajantes de Faerûn, que haviam se perdido nas brumas e ficaram presos na Baróvia, e mataram a todos em sua sede de sangue. Jander, horrorizado, pediu que um jovem garoto, Martin Pelkar, fosse poupado, e Strahd cedeu a seus pedidos. Este jovem interpretou a intervenção de Jander como uma presença divina do próprio deus Lathander Morninglord, e viria se tornar o clérigo que espalharia esta fé e devoção pelas terras da Baróvia. Por quase 25 anos, Jander permaneceu com Strahd em seu castelo. Apesar do conflito de suas naturezas, Jander desenvolveu certa estima por Strahd, em quem ele ainda via algum resquício de sua nobreza perdida. Jander passou a maior parte deste tempo cuidando de um pequeno jardim na catedral abandonada do castelo, e pesquisando na biblioteca de Strahd por uma pista que ligasse o destino de Anna à Baróvia. No ano de 500 do calendário baroviano, Jander finalmente descobriu a verdade, ao encontrar o tomo de Strahd, o diário do Conde Vampiro. Lá, ele descobriu com horror que Anna era na verdade um fragmento da alma atormentada de Tatiana Fedorovna, a mulher que estava destinada a se casar com o irmão de Strahd, Sergei von Zarovich. Jander descobriu o pacto sinistro que Strahd fez para se tornar um vampiro, o assassinato brutal de seu irmão Sergei e o suicídio da horrorizada Tatiana, que se lançou das ameias do castelo para o abismo. Finalmente, descobrindo que estava se hospedando no castelo de seu grande inimigo, Jander começou a planejar sua vingança contra Strahd. Jander buscou aliados e se juntou a Sasha, o filho do romance proibido de Petya e Anastasia, o casal que ele havia ajudado logo que chegou a Baróvia, e Leslie, um jovem que havia sido salvo dos servos vampíricos de Strahd, e juntos invadiram o castelo Ravenloft, em busca do símbolo sagrado de Ravenkind. Eles descobriram o item junto ao corpo e espírito inquieto de Sergei von Zarovich, e então partiram para confrontar com Strahd. Strahd, graças a seus espiões, já sabia da tentativa do grupo e encurralou Jander e seus aliados. Apesar disso, após um intenso combate, eles prevaleceram sobre os asseclas de Strahd, e apenas o conde permaneceu para enfrentar o trio. Com seus aliados humanos gravemente feridos, Jander então usou o símbolo sagrado de Ravenkind, que brilhou como a luz do sol em suas mãos. Strahd quase foi destruído pela luz solar, mas escapou da destruição graças a um feitiço. Apesar de vitoriosos, eles sabiam que esta vitória não seria completa e que Strahd eventualmente se recuperaria e voltaria ao seu castelo. Jander, com sua mão que segurava o símbolo bastante queimada e destruída, temeu ter se tornado apenas um peão nos jogos torturantes dos poderes sombrios. Pediu a seus companheiros que o ajudassem a ver o amanhecer pela última vez, encontrando seu descanso final. Contudo, os poderes sombrios não permitiram que Jander se sacrificasse desta forma. E quando ele viu o sol se erguer no horizonte, as brumas o envolveram, impedindo que ele fosse totalmente queimado e destruído. Levado de lá por meios místicos, ele permaneceu quase 2 séculos, com seu corpo em torpor, lentamente se regenerando, até que finalmente emergiu nas terras de Forlorn. Jander, atualmente, dedica suas noites a caçar e destruir as forças e criaturas das trevas. Embora ele ainda busque um meio de se vingar de Strahd, Jander caça outros monstros malignos, em uma verdadeira cruzada e guerra contra os próprios poderes sombrios. Enquanto não está em sua caçada, Jander se dedica ao toque de sua flauta e à apreciação da beleza, como uma forma de tentar manter contato com sua natureza élfica e bondosa.
Após o fim da terceira edição de Dungeons & Dragons, Jander Sunstar viria novamente a figurar em um produto oficial de Dungeons & Dragons, na aventura Baldur's Gate, Descent into Avernus. Nesta aventura, os heróis podem encontrar Jander Sunstar em Avernus, um dos círculos de Baator, empalado em uma árvore de ferro. O livro conta que Jander, após se dedicar a caçar e destruir vampiros, se juntou ao celestial Zariel em uma cruzada contra os 9 infernos de Baator, em uma tentativa desesperada de purificar sua alma. A história diz que Jander entrou em pânico após chegar ao inferno, e regressou pelo portal junto com outros covardes, desertando seus companheiros e selando o portal por onde passaram. Ele viveu em vergonha, até o dia em que tentou suicídio novamente, encarando o sol. E apesar de ter pedido perdão aos deuses por seu ato, ele não encontrou a morte final, apenas descobrindo que fora condenado a viver em Avernus, o primeiro círculo do inferno de Baator, em eterno tormento enquanto estava empalado em uma árvore de ferro. Sinceramente, com o devido respeito ao time criativo da Wizards of the Coast, eu achei a nova apresentação de Jander Sunstar como um grande desperdício. Além do livro nada mencionar sobre sua passagem por Ravenloft ou como ele escapou das Terras das Brumas, ele ignora todo o arco do personagem, transformando um vampiro redimido em um traidor e uma alma condenada ao inferno. Na minha opinião, Jander Sunstar poderia ter sido utilizado na aventura Curse of Strahd como um possível aliado dos heróis. O vampiro que luta contra Strahd, além de um rico histórico e passado que engrandeceria a campanha, poderia cumprir um papel na trama semelhante ao de Alucard na animação Castlevania de Netflix, sendo um aliado poderoso a ser encontrado pelos heróis e aventureiros. O papel dado a Jander Sunstar em Descent to Avernus não é sequer relevante para a trama, não sendo mais que uma aparição gratuita, mas que torna oficial um triste destino para o personagem, inconsistente com seu passado e importância para o cenário de Ravenloft. Em minha própria campanha, Jander Sunstar teve um grande papel como aliado dos heróis no combate contra Strahd, exercendo um papel crucial na batalha final contra o Conde Vampiro. Pelo menos, para os meus cenários, os poderes sombrios jamais entregariam o trágico herói vampírico tão facilmente. Após algum tempo na companhia de nosso anfitrião morto-vivo, nos recuperamos de nossas feridas e exaustão, e estamos prontos para seguir viagem. Jander compartilha conosco conhecimento e segredos sobre sua espécie e nos ajuda a prosseguir em nossa jornada. Confiantes e preparados, nos despedimos deste inesperado aliado e seguimos nossa jornada pela Terra das Brumas, abandonando sua caverna e as terras de Forlorn para trás. Ainda pretendem prosseguir conosco pelos caminhos desconhecidos e perigosos, repletos de brumas? Então, inscrevam-se neste canal, ativem as notificações e em breve desvendaremos novos segredos e conhecimento sobre o plano das brumas e os horrores que a habitam.